para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! Yaya Garcia, capítulo 13, parte 2. Não podia durar muitas horas a situação em que a fatalidade das circunstâncias havia posto as duas mulheres. Yaya era a mais dúctil e Outrosim a mais interessada. Logo que Estela a deixou só, caiu em si e compreendeu que, além de ferir cruelmente a mulher que lhe servia de mãe, levantara uma ponta do véu em que trazia envolto o pensamento. Ao demais, a injúria produzira a reação do amor que lhe tinha e não perdera de todo, apesar dos acontecimentos últimos. Na seguinte manhã, foi ter com a madrasta. Confesso que fui excessiva e desobediente, disse ela. Não o devia ser, mas a senhora falou com um modo tão seco, tão duro, pareceu-me que duvidava de mim. Fosse o que fosse, não era o seu modo do costume. Sempre a respeitei como minha mãe. Não nego, não poderia negar nunca os seus direitos, assim como não desconheço a sua amizade. Mas a senhora mesma tem um bocadinho de culpa. Sempre me tratou antes como irmã do que como filha. Daí veio alguma confiança, alguma liberdade, e foi por isso que ontem cheguei a esquecer quem éramos, para a tratar como não devia. Foi isso somente. Foi um excesso, uma leviandade, nada mais. Consulte o seu próprio coração e ele lhe responderá que não foi mais do que isso. Vá, pergunte-lhe. Ele me conhece. Estela escutou-a silenciosamente, sem vergar a altivez da fronte, mas também sem nenhuma expressão de despeito ou desafio. Luzia-lhe nos olhos alguma coisa que espreitava a alma da outra por baixo das pálpebras descidas. Yaya falara de um jato, mas não de um só tom. Simplicidade, timidez, faceirice. Havia de tudo na maneira por que se exprimiu durante aqueles poucos segundos. A explicação era a um tempo sincera e hábil, mas de tal modo se confundiam os dois caracteres que a própria inabilidade não tinha consciência de si. Era antes um instinto do que um cálculo. — Que me pedes tu? Disse Estela no fim de alguns instantes. — Que te perdoe? Que esqueça a tua imprudência? Uma coisa é mais fácil do que a outra. Estás absolvida. Faze agora com que eu esqueça. Por que não? Eu consegui fazer com que me amasse quando a senhora não sabia ainda se eu era má ou boa. Era fácil. Tua mãe era tua mãe, mas não te amou mais do que eu. Se alguma vez o reconheceste, não foi ontem. Ontem cedeste a um mau preconceito contra as madrastas e levantaste entre mim e ti um espectro que, se pudesse falar, seria para te condenar também. Não me queixo, nunca me queixei de coisa nenhuma. Quando estimo alguém, perdoo. Quando não estimo, esqueço. Perdoar e esquecer é raro, mas não é impossível, está nas tuas mãos. Subjugada pelo tom com que a madrasta falara, simples, severo e levemente repassado de tristeza, Yaya cedeu a um nobre impulso de submissão. Pegou-lhe nas mãos e beijou-as. A madrasta sentiu nelas uma lágrima. Não recusou esse testemunho do coração, e tê-la-ia apertado ao seio se lhe o permitisse a inflexibilidade do espírito. Limitou-se a contemplá-la com os olhos amoráveis de outro tempo. Quando se separaram, daí a alguns minutos, alguma coisa dizia à consciência de ambas que não vinham de fundar a paz, mas simples tréguas. Essa persuasão cresceu nos demais dias porque uma e outra sentiam-se mutuamente observadas.
como houvesse entre elas um acordo tácito para não turbar a paz doméstica, Luiz Garcia não percebeu essa situação nova. Jorge ainda menos do que ele. Yaya não alterou os hábitos dos últimos dias, conquanto usasse alguma cautela. As relações dos dois eram, aliás, tão frequentes e familiares como dantes. Uma vez, como a ausência de Jorge se houvesse prolongado além do costume, Yaya mostrou-se-lhe um pouco retraída e, perguntando-lhe ele o que tinha, respondeu afoitamente que a ausência a amargoara muito. 4 dias apenas, observou ele. No primeiro domingo de março, Jorge foi ali às 11 horas da manhã e só achou Luiz Garcia e Estela. Yaya tinha ido à casa de Maria das Dores. Quando a moça voltou, Jorge e Estela estavam no jardim, ao pé da porta da sala. Entre ambos havia uma cadeira vaga, a de Luiz Garcia, que fora dentro alguns minutos antes. Nenhum dos dois falava nessa ocasião. Estela estalava as unhas, Jorge batia na testa com o castão da bengala. Era constrangimento? Era dissimulação? Yaya não soube decidir, mas o aspecto dos dois deixou-a sem pinga de sangue. No dia seguinte, voltou à casa de Maria das Dores. Sabia do passeio usual de Jorge. Queria vê-lo, falar-lhe. A doente não contava com a visita tão próxima da outra. Yaya esteve com ela apenas alguns minutos e saiu fora a pretexto de que fazia calor e queria ver a tarde. A tarde era bela, o céu tinha todos os tons, desde escarlate até o opala. Ao nascente, algumas nuvens raras e finas manchavam de branco o fundo azul. A casa ficava numa pequena elevação. Yaya sentou-se numa pedra lisa que servia de banco e dali circulou um olhar pelo horizonte, depois desceu os olhos à cidade e ao mar. E esse espetáculo, tão saído deles, levou-a aos tempos não muito remotos em que entre ela e o pai nenhum coração viera interpor-se. No meio das reflexões, viu parar um homem ao longe. Era Jorge. Vinha a pé em atitude de quem medita. Passaria ele sem a ver? Ergueu-se, viu-o aproximar-se, parar de novo e olhar na direção da casa. Cortejou-o de longe e fez-lhe sinal para que subisse. Jorge obedeceu sem dificuldade. Maria das Dores, doente de uma paralisia, ficou estupefata quando viu entrar um desconhecido pela mão de Yaya. Interrogou a moça com os olhos e Yaya, depois de um instante de acanhado silêncio, respondeu com desgarre. É meu noivo que vem vê-la. Quero que o conheça e não diga nada a ninguém, ouviu? Dizendo isso, aproximou-o mais da paralítica. A boa velha contemplou-o alguns instantes, disse-lhe algumas palavras de conselho, pediu-lhe que fizesse feliz a sua filha de criação e não obteve dele uma palavra ou um gesto de assentimento. Supô-lo comovido, mas ele estava simplesmente atônito. Saindo fora da casa, assentaram-se à porta na mesma pedra, assaz larga e extensa para dois. Foi preciso dizer-lhe aquilo, explicou Yaya, porque eu desejo conversar com o senhor e os noivos conversam mais à vontade. Demais, ela não é só paralítica, tem a vista fraca. Amanhã posso substituí-lo sem que ela dê pela mudança. Agora falemos de nós e daquela carta. E antes da carta, diga-me, sabia que eu estava aqui? Não, mas não vim até esses lados sem esperança de a encontrar. Já que fala na carta, deixe-me dar-lhe uma explicação. Se a não dei até hoje, é porque não quisera voltar a um assunto aborrecido para a senhora e para mim. Para o senhor, para mim. Yaya apertou-lhe a mão com força. Vá, disse. Também tenho que lhe dizer alguma coisa grave, mas ouçamos primeiro a sua explicação. Oh, custa pouco, acudiu Jorge.
Escrevi o esboço da carta por me parecer que podia ser-lhe agradável. Lembra-se que uma vez me havia falado naquele sentido? Duvidei mais tarde e disse-lhe. Contudo, havia tanta incerteza e contradição entre suas palavras e ações que não era difícil supor alguma coisa. Há paixões que começam assim caprichosamente. A carta era um meio de dizer ao pretendente que seus suspiros podiam não ser inúteis. Era isso, só isso. Confesso que adotei o papel mais passivo, desinteressado, e não sei até se... Creio que a senhora já o qualificou de ridículo. A forma podia não ser grave, mas a intenção era afetuosa, e se merecia um riso, também merecia um aperto de mão. Esboçada a carta, não a mandaria sem mostrá-la. Foi o que fiz, mas sua reprovação foi tão eloquente que me fez cair em mim e reconhecer que a carta era demais. Era de menos. Queria então que fosse eu próprio a Buenos Aires? Perguntou o Jorge sorrindo. Queria, se ao chegar lhe dissesse, pense em outra coisa, Yaya não o ama. Para isso, basta que lhe não diga nada. Não o ama, repetiu a moça. Não o ama, não o ama. Desta vez é sério e definitivo? Que admira, replicou a moça com gravidade. Não lhe parece a coisa mais natural do mundo que uma moça não ame o Procópio Dias? Não sei o que são os outros homens, pouco tenho visto. Nossa vida é tão retirada. Mas, enfim, não me parece que o Procópio Dias seja um homem de se ficar morrendo por ele. E, contudo, ele morre por mim. Meu coração perdoa-lhe, é o mais que pode fazer. Aceitá-lo seria impossível. Já reparou nos olhos dele? Tem às vezes uma expressão esquisita que não vejo nos olhos de papai nem nos seus. Não gosto dele, não poderia gostar nunca. Dessa vez foi Jorge que lhe apertou a mão. Tem razão, disse ele. Se o não ama deveras, está tudo acabado. Não lhe digo que ele fosse um noivo perfeito. Não podia ser. Mas aceitável era. Hoje percebo que entre a senhora e ele há alguns contrastes. Mas o que não concilia o tempo, esqueça o que lhe disse a tal respeito. E assentemos não falar mais de semelhante assunto. Provavelmente não escreverei nada. É duro dizer a um homem que todas as suas esperanças são vãs. A paz do meu espírito não valerá esse sacrifício? Vale mais, posso fazê-lo. Yaya refletiu. Não, não é preciso, não lhe diga nada. Ele há de entender tudo. Como fizessem uma pausa longa, viram 2 ou 3 pessoas que passavam embaixo, olharem para cima com certo ar curioso e indiscreto. Jorge ergueu-se. Estamos dando na vista, disse ele. Hão de supor que somos 2 namorados. Sente-se, disse Yaya em tom intimativo, e continuou. Que perde o senhor com isso? Dirão que não tem mau gosto em amar uma moça bonita. Se dissessem que éramos 2 namorados, erravam de certo, porque eu sei. Eu suspeito que a senhora ama a outro. Uso dos meus direitos de confidente, exigindo que me diga a verdade. Toda, respondeu Yaya. E esse era o ponto grave de que ele queria falar. Ainda uma vez, o senhor estima-me? Tem amizade sincera? Pois duvida? Eu duvido de tudo e de todos, até de mim. Mas, enfim, preciso de alguém que me ouça, a quem eu conte o que penso e o que sinto, e até o que receio, porque também receio, e há horas em que tremo sem saber de quê. É verdade, há ocasiões em que me parece que uma grande infelicidade vai cair sobre mim, e daí a nada penso justamente o contrário. Penso que vou receber a maior felicidade do mundo e fico alegre como um passarinho. Coisas de criança, não é? Não, coisas de moça.
É certo que ama? A quem? Yaya olhou para ele algum tempo, satisfeita da impaciência que parecia ler-lhe na fronte. Respondo que sim e que não, disse ela. Se me pergunta a quem amo, digo-lhe que não sei. Não amo ninguém, mas sinto alguma coisa misteriosa e esquisita, e não sei, desconfio, não sei que seja. Por que é que as mesmas coisas que me eram indiferentes agora me parecem interessantes e até chego a supor que me falam? Ainda há pouco, antes de o ver, estava a olhar embebida para o céu, quase sem pensar, mas ainda assim curiosa ou ansiosa. Olhava para o céu e para o mar. O coração apertou-me, depois alargou-se-me, como se quisesse devorar tudo. Há dias em que me levanto alegre e viva, como uma criança. Papai diz que são os meus dias azuis. Há outros em que tenho vontade de quebrar tudo, e não digo mais de 2 palavras em cada hora. São os meus dias negros. Ouço às vezes uma voz que me fala. Penso que é alguém e reconheço que a voz é a da minha própria imaginação. Tudo será imaginação, creio, mas é tão novo e tão bom. Em todo caso, parece-me extraordinário, e se não é loucura... É verdade, às vezes eu penso que vou ficar doida, e nessas ocasiões tenho medo. Será isso? Não, acudiu Jorge. Não é loucura, é sabedoria. É a grande sabedoria da natureza. Isso que sente não será amor, mas é necessidade de amar. É o rebate que lhe dá o coração. Alguém virá um dia, e a voz anônima que a senhora costuma ouvir lhe falará então pela boca do homem que o coração lhe apontar. Yaya escutava-o como encantada, mas sem olhar para ele. Quando Jorge acabou, fez-se entre ambos uma longa pausa. A moça tinha os olhos no horizonte, onde as cores da tarde desmaiavam rapidamente. Jorge contemplava-a tomando de interesse e até de inveja. Compreendia os primeiros sobressaltos desse coração em flor e dizia a si mesmo que há sensações que o tempo leva para não restituir mais. Yaya acordou de suas reflexões. Francamente, disse ela, o senhor não se ri de mim? Rir? A senhora não me conhece. Não há que rir de sentimentos sinceros, e seria pagar muito mal a confiança de que me dá prova. Não me julgue um espírito vulgar. Papai faz-lhe muitos elogios. Há de saber, ou fica sabendo, que minha natureza simpatiza com o que está acima do comum. A senhora vale muito. Posso dizer que há 2 meses eu ainda não a conhecia. Não tente a minha vaidade, interrompeu Yaya. Prefiro que me dê um bom conselho. Dou-lhe um, disse Jorge depois de curta pausa. Resista um pouco a essas sensações, cujo excesso pode perturbar-lhe a existência. Não é só o coração que lhe fala, é também a imaginação, e a imaginação, se é boa amiga, tem seus dias de infidelidade. Dê um pouco de poesia à vida, mas não caia no romanesco. O romanesco é pérfido. Eu, que lhe falo, lastimo não ter já essa ordem de sentimentos em flor, e contudo não sei se ganharia com eles. Que? Não seria capaz de amar? Meu coração não envelheceu ainda. Entendo. Amaria hoje de outro modo. De outro modo e tão sinceramente como dantes, um amor de olhos abertos. Penso que o amor verdadeiro, ou ao menos o melhor, é o que não vê nada em volta de si e caminha direito, resoluto e feliz aonde o leva o coração. Para que servem os olhos abertos? A senhora quer saber muita coisa, disse Jorge sorrindo. Não basta que o coração lhe diga, ame este
É preciso que os olhos aprovem a escolha do coração. Admira-se? Ouça-me até o fim. Eu desejo preservá-la de alguma escolha má. Eleja um marido digno, um espírito que a entenda, que a admire, um homem que a possa honrar. Não se deixe levar dos primeiros olhos que pareçam responder aos seus. Yaya abaixou a cabeça. Não acharei nenhum, disse ela. Eu creio que esse amor morrerá comigo. Como essa ideia parecesse entristecê-la, Jorge sentiu-se tomado de compaixão ao ver que persistia naquela aurora pura uma sombra de superstição romanesca. Pegou-lhe na mão, viu-a estremecer, recusar-lhe e cruzar os braços. Tem medo de mim? Disse ele ao cabo de um instante. Tenho. Jorge calou-se. Com a bengala entrou a reproduzir no chão umas reminiscências de geometria. Sentia-se atalhado, curioso e tanto desejava como lhe custava sair dali. Não chegava a entendê-la claramente. A verdade, quando ia a tocá-la, parecia inverossímil. Entretanto, Yaya não rompia o silêncio. Tinha a fronte prendida e meditava. Talvez meditava na palavra que acabava de proferir, fruto da situação violenta em que ela própria ou os acontecimentos a haviam colocado. Era a rebelião do pudor. De quando em quando, sacudia a fronte como a expelir uma ideia enfadonha ou cruel. Numa dessas vezes, Jorge disse com brandura. Para que negá-lo? A senhora padece. Não sei se com razão ou sem ela, mas parece padecer muito. Oh, muito! E dessa vez a palavra era tão angustiosa, tão sincera, tão vinda do coração, que ele cedeu antes a um impulso de generosidade do que à conveniência de não ser repelido segunda vez. Pegou-lhe nas mãos e pediu-lhe que fosse até o fim da confiança, dizendo-lhe a causa de seus males. Talvez ele pudesse removê-los. Yaya inclinou o rosto nas mãos de Jorge. Este sentiu nelas algumas lágrimas, vertidas sem soluços. Não passava ninguém, mas ele nem teve tempo de refletir na possibilidade de um estranho. Inclinou-se também e perguntou-lhe afetuosamente o que tinha. Yaya ergueu a cabeça e enxugou os olhos, mas não respondeu nada. A senhora não tem confiança em mim, disse Jorge. Há coisas que não se fazem, outras que não se dizem. Algumas ficarão entre mim e Deus, retorquiu ela como se fizesse uma reflexão para si. Depois fitou-o e pediu-lhe a promessa de que não diria nada do que acabava de ver e ouvir. Essa promessa não se faz, está feita por si. Quanto ao seu segredo, não quero violentá-lo, mas tenho esperança de que a senhora mesma o há de dizer um dia, e saberei obter-lhe esse resto de confiança que ainda me nega. Já? Exclamou a moça vendo Jorge levantar-se. Repare que a noite vem caindo, não posso ficar nem mais um minuto. Um confidente tem limites. Olhe, não peço muita coisa, mas desejo alguma coisa a mais. Confidente é pouco, mestre ainda menos. Dê-me outro título ou cargo. Deixe-me ser seu quê? Seu irmão. Sim. Não, disse ela energicamente. Jorge empalideceu como se acabasse de ver o fundo da alma da moça. A negativa era alguma coisa mais do que um capricho. Não retorquiu, estendeu-lhe a mão. Até quando? Disse ela. Até amanhã. 3 minutos depois, Jorge estava na rua. A noite descia rapidamente. Ele não olhou para trás. Se olhasse, veria a figura de Yaya envolta já na meia sombra do crepúsculo. Veria mais. Vê-la-ia refletir um pouco e espalmar a mão no ar como uma ameaça na direção em que ele ia. Yaya entrou na casa da doente.
Seu noivo? Disse esta. Já foi. Quando é o casamento? O dia não sei. E depois de uma pausa, mas que se há de fazer é certo. Ou eu não sou quem sou,